Mulheres de Areia é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo em coprodução com a SIC de Portugal e exibida de 1º de fevereiro a 25 de setembro de 1993, em 203 capítulos. Substituiu Despedida de Solteiro e foi substituída por Sonho Meu, sendo a 44ª novela das 6 exibida pela emissora. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama foi um remake mixado de duas novelas da própria autora Mulheres de Areia, 1973, da Rede Tupi, que por sua vez é baseada na radionovela As Noivas Morrem no Mar de 1965 e O Espantalho, 1977, exibida na Record. Contou com a colaboração de Solange Castro Neves e direção de Carlos Magalhães, Ignácio Coqueiro e Wolf Maia, também diretor-geral. Contou com as participações de Glória Pires, Guilherme Fontes, Marcos Frota, Raul Cortez, Suzana Vieira, Viviane Pasmanter, Humberto Martins e Laura Cardoso. Para escrever a trama, Ivani Ribeiro se inspirou em uma radionovela de sua autoria chamada As Noivas Morrem no Mar, escrita em 1965. Essa radionovela foi inspirada no filme Uma Vida Roubada, lançado em 1946, com Bette Davis no papel das gêmeas. Em 1990, Ivani apenas cogitou fazer um remake de Mulheres de Areia. Porém, como ela não estava satisfeita com O Sexo dos Anjos, que era a adaptação de O Terceiro Pecado, ela optou por abandonar o projeto. Em 1991 a autora foi escalada para substituir Manuel Carlos no horário das 6, e então decidiu adaptar Mulheres de Areia e O Espantalho em uma mesma obra. Nas cenas em que as gêmeas contracenavam, Glória Pires contava com a ajuda de Graziela de Laurentiis, que surgia de perfil ou de costas. A produção fez com que a aparência entre elas ficasse o mais igual possível. Assim como na versão de 1973, as esculturas de areia de Tonho da Lua eram feitas pelo ator Serafim Gonzalez, que desta vez contava com o auxílio do filho, Daniel. Os dois chegavam 3 horas antes da equipe e faziam até 4 esculturas por dia. Serafim atuou nas duas versões da trama. Em 1973, interpretou Alemão, nessa versão foi o cozinheiro Garnizé, personagem criado especialmente para ele. De imediato, por seu trabalho como as gêmeas Ruth e Raquel na versão original, Eva Vilma foi convidada por Ivani para compor o elenco, porém por estar no ar na novela Pedra sobre Pedra, não aceitou o convite. A autora queria somente Glória Pires para protagonizar a novela, porém como ela engravidou na época não pôde aceitar o convite. Cogitaram-se, então, Lúcia Veríssimo e Maria Padilha, que tinha acabado de sair da telenovela O Dono do Mundo em 1991. Diante da insistência de Ivani em ter apenas Glória Pires no papel, a solução foi esperar. Então, a novela foi adiada mais uma vez e Felicidade acabou sendo prolongada em quase 50 capítulos. Walter Negrão foi chamado então para escrever a substituta de Felicidade, no espaço que seria da cidade cenográfica de Mulheres de Areia. Despedida de Solteiro foi criada, com Reinaldo Bori e Carlos Manga Filho remanejados para Despedida de Solteiro. Inicialmente, cogitou-se Cecil Tiré e José Wilker como intérpretes de Virgílio, porém o papel ficou com Raul Cortez. Marcos Frota, que estava confirmado como Tonho da Lua quando o remake entrou em pré-produção em 1992, disputou o papel com Ângelo Antônio, Eduardo Moscovici e Irving São Paulo, ficando com o papel porém, os dois últimos participaram da telenovela como o pescador Tito e o médico Zé Luiz, respectivamente. Ivani e Wolf decidiram que o papel era de Glória Pires,
porém ela tinha acabado de dar à luz a sua filha e demorou a aceitar o convite. Com a recusa de Glória, cogitou-se Cláudia Abreu, Malu Madeira e Carolina Ferraz, que à época era apresentadora do Fantástico. Mas Glória voltou atrás e aceitou o convite após ler a sinopse da telenovela a pedido do diretor artístico, Paulo Ubiratan, conseguindo autorização para amamentar sua filha nos estúdios. O ator e cantor Evandro Mesquita, intérprete de Joel, foi afastado da trama devido a divergências com Ivani, que não gostou do tom cômico que ele imprimiu no personagem, um sujeito de caráter duvidoso. Posteriormente, Oscar Magrini entrou para substituí-lo no papel de Vitor, um primo de Joel. A atriz Daisy Tenório já havia gravado cenas como Alice, a governanta dos Assunção. A atriz, no entanto, morreu prematuramente dias antes da estreia da trama. As cenas que Daisy gravou até o capítulo 13 foram mantidas, e posteriormente, a personagem foi substituída por Diva, interpretada por Carmen Melo. A modelo Mônica Carvalho, que ainda não havia estreado como atriz, foi a estrela da abertura, cujo tema musical era Sexy e Manjar, canção de Pepeu Gomes. Na abertura, Mônica surge nua, hora da água, hora da areia, simbolizando a personalidade das gêmeas Ruth e Raquel. O azul das águas representava a suavidade de Ruth, já o tom vermelho das areias representava a intensidade de Raquel. Efeitos de computação gráfica fazem com que as imagens da modelo fiquem de costa uma para outras, até que ela se transforma numa única mulher. Enredo. Após um longo período dando aulas em uma escola na fazenda, Ruth retorna à fictícia cidade de Pontal de Areia, para ficar junto de sua família. Ela convive com a sua irmã gêmea Raquel e os pais Isaura e Floriano. Apesar da incrível semelhança, Ruth e Raquel são completamente distintas. Enquanto Ruth é doce e de bom coração, Raquel é má, egoísta e ambiciosa e muitas de suas atitudes são acobertadas pela sua mãe. Um de seus maiores passatempos é atormentar o deficiente mental Tonho da Lua, destruindo as suas esculturas de areia. Tonho é perdidamente apaixonado por Ruth, a quem chama carinhosamente de Rutinha. Em uma das visitas a negócios, Marcos Assunção conhece Ruth e se encanta com a beleza da moça. Marcos é noivo de Andréia, uma mulher fútil, e o noivado acontece contra a sua vontade, sendo pressionado pelo seu pai, Virgílio Assunção. Virgílio é o vice-prefeito de Pontal de Areia e é dono de um hotel na cidade. Sabendo do romance de Marcos e Ruth, Virgílio acaba se opondo à relação e busca separar os dois, já que Ruth é pobre. Em um desses planos, ele usa Raquel para seduzir o filho e durante um encontro, Raquel se passa por Ruth e seduz Marcos. O plano de Virgílio funciona, porém, Marcos acaba ficando noivo de Raquel, que logo se apaixonará por ele, e termina o noivado com Andréia, irritando Virgílio, já que enquanto Andréia é rica e de uma família importante, Raquel é pobre e vive de maneira humilde com seus pais e a irmã, esta última que sofre ao perder seu grande amor. Após alguns planos mal-sucedidos de Virgílio e Andréia para separar o casal, Marcos e Raquel se casam, mas o matrimônio se transforma em um verdadeiro inferno na vida dos dois. Marcos ainda é apaixonado por Ruth e por muitas vezes acaba confundindo as características das irmãs, irritando Raquel, enquanto que também nutre um ciúme da esposa, especialmente pelo seu envolvimento no passado com o bom Vivan Vanderlei. Em uma das juras de amor na lua de mel, Raquel, estando bêbada, chama Marcos de Vanderlei, acendendo um ataque de raiva em seu marido.
Sabendo do relacionamento anterior de Raquel e dos ciúmes de Marcos, Virgílio mais uma vez se une a Andréia e decide que a ex-noiva do seu filho se relacione com Vanderlei, buscando despertar os ciúmes de Raquel e aumentar a crise no casamento dela com Marcos, o que acaba acontecendo. O casamento de Raquel e Marcos chega ao fim após Raquel cair numa cilada tramada por Andréia, Virgílio e Vanderlei e ela volta para a casa dos pais. Buscando se distrair, Raquel convida Ruth para um passeio de canoa. No entanto, uma forte tempestade cai em Pontal de Areia e as duas caem da canoa, com Ruth sendo resgatada por Tito e em seguida, reconhecida por Tonho, carregando a aliança de Raquel, que desaparece no mar pressionada por Tonho, Floriano e Isaura, que logo depois se arrepende. Ruth é obrigada a se passar por Raquel para evitar que Marcos caia em depressão e assim, a gêmea boa é dada como morta. Porém, Raquel sobrevive e está escondida numa gruta, sendo cuidada por Isaura e após saber do plano de Dalua e Floriano, ela decide aproveitar o momento em que é dada como morta, antes de voltar para recuperar seu posto, tramando várias maldades contra a irmã e assustando o Dalua, fingindo ser um fantasma, além de fazer as suas armações contra Virgílio, César, Vanderlei e Andréia. Porém, Vanderlei é assassinado antes de fugir de Pontal, deixando um ar de mistério sobre a identidade de seu assassino, trazendo Virgílio, Donato, Marcos e até mesmo Ruth como suspeitos. Apesar de achar o corpo do vilão, Marcos foi apontado como o principal responsável e buscando salvar o seu grande amor, Ruth decide assumir a autoria do crime, mas em meio ao julgamento da gêmea boa, Vilma confessa o assassinato depois de quebrar uma garrafa na cabeça do cafajeste após ter sido desprezada pelo próprio, sendo a principal autora do crime. Achando que Vanderlei estava vivo e prestes a concluir sua vingança contra seu primeiro alvo, Raquel dispara alguns tiros contra ele e em seguida, larga a arma de Marcos no local e volta ao seu esconderijo, mas é vista por Vasco e seu segredo logo é descoberto por Isaura. Entre os núcleos paralelos, estão o da família Assunção. Virgílio é casado com Clarita, uma socialite fina e empática, e além de Marcos, ele também é pai de Malu, uma menina rebelde e debochada. Acreditando que o pai foi o responsável pelo suicídio de seu noivo, Gilberto, Malu apronta várias confusões contra a família, visando atingir Virgílio e é acobertada por Carola, a irmã de Andréia, que sempre participa dos seus planos. Malu também realiza as suas armações com Alaor, o capataz da fazenda dos Assunção, que logo acaba se tornando seu parceiro. Após não conseguir um relacionamento com Ruth, Alaor acaba se envolvendo com Malu, conseguindo domá-la. Também faz parte da família Assunção a fazendeira Arlete, que é a melhor amiga de Ruth e também um dos desafetos de Malu, sempre repreendendo as suas atitudes. Ela é noiva de César, sem saber que no passado ele teve um caso com a Ruth, com o segredo correndo em risco de vir a público após Dalua saber de tudo e com isso, realizar várias chantagens contra o cafajeste. Ligado à família Assunção, está também Breno Azevedo, o prefeito de Pontal de Areia e cunhado de Virgílio, já que é irmão de Clarita. Ele vive um relacionamento complicado com Vera e também sofre com a impopularidade na cidade, sendo motivada pelo fechamento da principal praia da localidade por conta da poluição do mar devido ao impacto negativo no comércio local, que também acaba afetando o movimento na pousada de Virgílio. Os moradores decidem criar um espantalho, que carrega uma faixa de espantaturistas. O protesto logo é comprado por Virgílio e após descobrir o maior segredo de Vera, ele chantageia seu cunhado e o faz reabrir a praia e em seguida, o obriga a renunciar ao cargo de prefeito, com sucesso.
Além dos Assunção, também existe a família Sampaio, que é composta por Julieta, Osvaldo, Andréia e Carola. Julieta odeia que chamem pelo seu verdadeiro nome, preferindo ser chamada de Juju, dando origens a divertidos embates com Osvaldo, além de muitas vezes tentar imitar o figurino de Clarita, sendo também um dos motivos para que sua filha Andréia repreenda as atitudes da mãe. Osvaldo, no entanto, esconde da família que tem uma doença terminal e busca sempre viver os melhores momentos ao lado de sua esposa e de suas filhas, que logo acabam descobrindo o segredo do pai. Ele também trabalha como sócio numa corretora de Virgílio e ao decorrer da história, acaba se apaixonando por Arlete, o que complica o seu casamento com Julieta e também trama uma disputa contra César para ter o amor da fazendeira. A cidade de Pontal de Areia é sustentada pela comunidade de pescadores, que são conhecidos pelas famosas lendas do local, mas são explorados à exaustão por Donato, que é o proprietário da maioria dos barcos. Donato mora com Tonho, Glorinha e Alzira, sendo esta última a empregada da casa. Glorinha é alvo dos assédios de Donato, que também é contra o seu namoro com Tito, por este ser filho do seu maior rival, Chico Belo. Além disso, foi Donato quem matou o pai de Tonho e Glorinha, com Vanderlei sendo o único a saber do ocorrido e com isso, guarda a foto do dia do assassinato como segredo para chantagear o pescador, que logo é descoberta por Marujo. No entanto, Tonho acaba descobrindo tudo após ter sonhado com o dia da morte do seu pai e testemunhar Donato empurrá-lo do topo da rocha na ilha. Sabendo da verdade, da Lua promete se vingar de seu padastro. Entre os outros personagens da trama, encontram-se a encrenqueira Tônia, que mora com o pai Zé Pedro e o irmão Reginho. Ela é proprietária do bazar de Pontal e vive brigando constantemente com Joel, que é substituído posteriormente por Vitor, com quem era apaixonada. Ela é noiva de Munhoz, mas continua tendo sentimentos por Vitor, mesmo após ter um relacionamento com ele no passado. Também compõem o núcleo da comunidade a divertida Manuela, que é a principal cabo eleitoral de Breno e vive discutindo com Zé Pedro por estarem em lados opostos, o médico Zé Luiz, a interesseira Maria Helena e os atrapalhados funcionários da pousada Vasco e Rosendo. Virgílio dá seu último golpe e se torna o novo presidente da corretora de valores, derrotando Osvaldo na eleição após apresentar os dados da fiança em um plano arquitetado com César, mas a farsa logo é descoberta, fazendo-o perder o cargo após ser descoberto o saque nos cofres da empresa. No entanto, o vilão começa a ter alucinações com o espantalho que montou para atacar Breno e buscando espantar a maldição, ele decide comprar uma luta corporal com o boneco, mas acaba sofrendo um infarto e morre dentro da fonte luminosa que construiu no meio da praça de Pontal. Ao final, é revelado que Tônia era quem se disfarçava usando as roupas do boneco de palha, em um plano de vingança após sofrer com os assédios do prefeito de Pontal e para vingar a morte de Reginho, depois dele contrair meningite em um mergulho na praia contaminada. Depois de cumprir totalmente a sua vingança contra todos os seus inimigos, Raquel decide separar Ruth de Marcos e para isso, ela reivindica tudo que tem direito, incluindo o grande amor da vida de sua irmã, com novas armações contra eles. No entanto, após a megera revelar a Zé Luiz que César abandonou Ruth ainda grávida com falsas promessas antes dela perder o bebê e lhe negar socorro, o médico decide cortar relações com seu irmão, termina o noivado com Carola, mas reata em seguida, chegando a se casar com ela, e caminha sem rumo pelas ruas, até sofrer um atropelamento e quase morrer.
Disposto a se vingar da gêmea má, César decide perseguir Raquel em sua viagem pela estrada e a própria perde a direção de seu carro e cai numa ribanceira. Mas, diferente do acidente na lancha com Ruth, ela acaba não sobrevivendo. César, sabendo que cumpriu o seu dever, foge sem deixar rastros. Passados alguns dias após o falecimento de Raquel, Isaura acaba revelando o plano da filha predileta a Ruth, que depois de saber que Raquel dopou Marcos para ela acreditar que eles dormirão juntos, a gêmea boa decide ir atrás de seu grande amor e acaba revelando tudo a ele, que desiste da viagem e decide viver junto com Ruth, agora sem ninguém para atrapalhar o romance deles. Outros desfechos marcantes da trama é o de da Lua, que decide viajar com o circo após ficar encantado com os espetáculos, deixando Pontal de Areia, para a tristeza de Alzira que nunca teve seu amor correspondido, já que o artista plástico jamais esqueceu Ruth. Enquanto isso, Clarita, agora viúva, passa a viver com Alemão, assim como Osvaldo, com o caminho livre deixado por Julieta, assume o seu relacionamento com Arlete. Donato passa a pagar pelos seus crimes, sendo condenado a longos anos de prisão. Elenco: Glória Pires, Ruth Araújo, Raquel Araújo, Guilherme Fontes, Marcos Assunção, Marcos Frota, Tonho da Lua, Raul Cortez, Virgílio Assunção, Suzana Vieira, Clara Soares de Azevedo Assunção, Clarita, Viviane Pasmanter, Maria Luísa Assunção, Malu, Humberto Martins Alaor de Almeida Passos, Sebastião Vasconcelos, Floriano Araújo, Laura Cardoso, Isaura Araújo, Heloísa Mafalda Manuela, Paulo Bete, Vanderlei Amaral, Paulo Goulart, Donato Elias Vieira, Andréa Beltrão, Antônia Batista dos Santos, Tônia, Daniel Dantas, Breno Soares de Azevedo, Thaís de Campos, Arlete Assunção, Henri Pagnoncelli, César Queiroz, Isadora Ribeiro, Vera Soares de Azevedo, Jonas Bloch, Walter Artmann, Alemão, Adriano Reis, Osvaldo Sampaio, Sampaio, Nicete Bruno, Julieta Sampaio, Juju, Karina Pérez, Andréia Sampaio, Giovana Gold, Alzira da Silva, Eduardo Moscovis, Tito Belo, Gabriela Alves, Maria da Glória, Glorinha, Oscar Magrini, Vitor Mesquita, Alexandra Marzo, Carola Sampaio, Irvim São Paulo, José Luiz Queiroz, Zé Luiz, Edwin Luiz e Doutor Afrânio Munhoz, Munhoz, Ricardo Blet Marujo, Carlos Zara, José Pedro Batista dos Santos, Zé Pedro, Joel Barcelos, Chico Belo, Lu Mendonça, Maria do Carmo, Denise Milfon, Vilma de Souza, Antônio Pompeu Servilio de Souza, Stepan Ercecian, Delegado Rodrigo Flores, Sueli Franco, Celina de Almeida Passos, Serafim Gonzalez Garnizé, Cibele Larramaluzia, Alexia Deschamps, Maria Helena, João Carlos Barroso Daniel, Marcelo Mansfield Santiago, Germano Filho Ataliba, Tarissa de Castro Cida, Carmen Melo Diva, Maurício Ferraza Vasco, Toy Bressani Rosendo, Marco Miranda Duarte, Chico Tenreiro Matias, Fabrício Bitar, Reginaldo Batista dos Santos, Reginho. Participações especiais: Evandro Mesquita, Joel Mesquita, Wolf Maia, Doutor Otacílio Galvão, advogado de Ruth, Fernando José, Detetive Benvenuti, Cláudio Cavalcanti, Doutor Murilo, promotor do julgamento de Ruth, Totia Meirelles Sônia, secretária de Sampaio, Felipe Carone, comendador Giacomani, pretendente de Andréia, Moacir Deriquem,
Jacomini, irmão de Giacomani. Luciano Viana Tavinho, amigo de Malu. Cleide Blota Hilda. Deri Reis Bastião, cúmplice de Donato. Mara Manzanjoana, empregada dos Assunção. Ingrid Guimarães Jurema, uma das empregadas de Malu. Sônia de Paula Lourdes, empregada dos Assunção. Rony Vilela Carijó, pescador de Pontal de Areia. Ignácio Coqueiro Gilberto, morto noivo de Malu. Suzana Abrances Maria, amiga de Malu. Jorge Xerques Abílio, namorado rico de Juju. Enio Santos Joaquim, escrivão da delegacia. Kleber Dreiablio Padre João. Luciano Rabelo Duda, amigo de Malu. Ronaldo Tasso Igor, amigo de Malu. Daisy Tenório Alice, primeira governanta dos Assunção. Ângela Tornatori Berenice, empregada do Sampaio. Elisca Altman Crica, amigo de Malu. Leonardo Miranda J., amigo de Malu. Elisca Altman Crica, amigo de Malu. Ivan Sena médico de Malu. Vinícius Marques Daniel, funcionário de Virgílio. Natália Timbergáurea, juíza do julgamento de Ruth. Renato Rabelo editor da revista Em que Malu Pulsa Nua. Francisco Dantas padre do casamento de Raquel e Marcos. Paulo Gracindo padre do casamento de Carola e Zé Luiz. Cláudio Buiquel espantalho nos sonhos de Virgílio. Lafayette Galvão médico do sanatório. Paulo Nigre advogado. Cláudio Aires da Mota pai de Tonho da Lua. Graziela de Laurentes Ruth, dublê. Raquel, dublê. Bia Feres Raquel, criança. Branca Feres Ruth, criança. André Luiz Clevenhos em Tonho da Lua, criança. Chitãozinho e Chororó eles mesmos. Asa Branca ele mesmo. Isabel do Vôlei ela mesma. Grande Circo Popular do Brasil eles mesmos. Easy Rider eles mesmos. Exibição. Foi reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 25 de novembro de 1996 a 25 de abril de 1997, em 110 capítulos, substituindo Meu Bem, Meu Mal e sendo substituída por A Viagem. Foi reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 12 de setembro de 2011 a 09 de março de 2012, em 129 capítulos, substituindo O Clone e sendo substituída por Chocolate com Pimenta. Durante a exibição desta reprise, o capítulo de número 46, que seria exibido em 14 de novembro, uma segunda-feira, não foi ao ar devido à transmissão do amistoso de futebol entre Brasil e Egito. Foi reprisada na íntegra pelo Viva entre 29 de fevereiro a 21 de outubro de 2016, substituindo Despedida de Solteiro, sua antecessora também na exibição original em 1993, e sendo substituída por A Gata Comeu. Foi reprisada pela terceira vez na faixa intitulada Edição Especial entre 26 de junho de 2023 a 15 de março de 2024, em 189 capítulos, substituindo Chocolate com Pimenta, que foi sua sucessora na reprise no Vale a Pena Ver de Novo em 2012, e sendo substituída por Cheias de Charme na faixa das 14h40. Não foi ao ar no dia 22 de dezembro de 2023 por conta da cobertura jornalística da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA entre Fluminense e Manchester City. Nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2024, a trama não foi exibida para os estados de São Paulo, terça-feira de Carnaval, e Rio de Janeiro, quarta-feira de Cinzas,
devido à exibição dos compactos dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial nas respectivas capitais, antecedendo as transmissões das apurações. Essa reprise acontece em ocasião aos 30 anos de sua estreia. Além disso, a novela chegou a ser uma das candidatas para inaugurar a faixa nas tardes da Globo, mas foi preterida por O Cravo e a Rosa. O compacto dos melhores momentos da semana da novela era exibido aos sábados apenas para os estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás, sendo a última trama a exibir tal formato. No dia 29 de março de 2021, Mulheres de Areia foi disponibilizada no Globoplay, serviço de streaming da Globo. No entanto, a produção estava disponível com a imagem esticada para 16 horas e 9 minutos, widescreen. Foi atualizada no streaming através do projeto Originalidade, em 18 de março de 2024, com todas as características da sua exibição original, qualidade de imagem, proporção de tela 4 horas e 3 minutos, vinhetas de abertura, intervalo e encerramento. Em agosto de 2011, a emissora teve que adequar a novela para a classificação L, livre para todas as idades. Com isso, a primeira adequação foi eliminar a nudez da abertura de Mulheres de Areia e a Globo usou recursos de computação para que os seios de Mônica Carvalho não aparecessem. Em 11 de outubro de 2011, a emissora foi notificada que a trama apelaria para o assédio moral, nudez sugestiva e apologia ao tabagismo e ao alcoolismo. Com isso, a trama conteria cenas inadequadas para menores de 10 anos. A emissora teve que fazer mais cortes, evitando que cenas impróprias para o horário vespertino fossem exibidas, atendendo à classificação 10 anos. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Em junho de 2012, logo após o fim da segunda reprise, o Ministério da Justiça reclassificou a trama como inadequada para menores de 12 anos. Em julho de 2023, durante a sua terceira reprise nas tardes da Globo, o Ministério da Justiça reclassificou novamente a obra. Dessa vez como inadequada para menores de 14 anos. Assim como na reprise de 2011, a Globo também utilizou efeitos especiais para esconder os seios de Mônica Carvalho, visando-se adequar a classificação indicativa de inadequada para 12 anos até então, além de reduzir o tempo de arte da abertura e utilizar uma nova versão da música principal. Os cantor Luciano Camargo e o blogueiro Hugo Gloss colocaram a novela em sua lista pessoal de melhores novelas brasileiras de todos os tempos. Em sua exibição original no horário das 18 horas, que foi de 1º de fevereiro a 25 de setembro de 1993, a novela obteve média geral de 50 pontos, qualificada como mega sucesso, que na época tinha meta de 35 pontos. Sua primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo em 1996, teve uma média geral de 28 pontos. Em seu primeiro capítulo de sua segunda reprise, exibido no dia 12 de setembro de 2011, os índices foram os mesmos conseguidos no primeiro capítulo da antecessora da faixa, O Clone, que conseguiu 15 pontos. Os índices são considerados satisfatórios para o horário vespertino. No dia 20 de setembro, os índices caíram mais ainda, registrando uma média de 12 pontos, o índice mais baixo da reprise até então. No início de setembro até meados de outubro, a audiência ficou em baixa, mas logo depois foi reconquistando o público de O Clone e recuperando parte do que havia perdido com a reprise de Sete Pecados, antecessora de O Clone. No dia 15 de novembro, a audiência foi surpreendente, e registrou 21 pontos com pico de 25.
Em seu último capítulo, exibido no dia 9 de março, registrou média de 19 pontos. Reestreou com 12,8 pontos, mantendo os bons números da faixa de edições especiais. O segundo capítulo registrou 13,2 pontos. O quarto capítulo registrou 13,8 pontos. Em 28 de setembro de 2023, bateu recorde com 14,1 pontos, exibindo o acidente das gêmeas protagonistas. Em 23 de janeiro de 2024, bateu seu segundo recorde com 14,6 pontos, exibindo o retorno de Raquel à mansão dos Assunção. O último capítulo registrou 13,1 pontos. Teve média geral de 12,6 pontos, mantendo o público da faixa das 14 horas. Trilha sonora. Mulheres de Areia, comumente chamada de Mulheres de Areia, Nacional, é a trilha sonora nacional da homônima telenovela brasileira de 1993 da Rede Globo, lançada em CD, cassete e LP pela Som Livre, em março de 1993 no Brasil, e posteriormente, naquele mesmo ano, em Portugal, pela Som Livre e Columbia Records. Mulheres de Areia conta com direção musical de Mariozinho Rocha, produção musical de Roger Henry, e masterização de Sérgio Seabra. A capa do álbum é estampada por Glória Pires como a gêmea boa da novela, Ruth, enquanto a contracapa é estampada por Glória Pires como a gêmea má da novela, Raquel. O álbum abre com a canção Ai 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 Ai, composição de Ivan Lins e Vitor Martins, interpretada por Ivan Lins, e que é tema da gêmea má Raquel, interpretada por Glória Pires. A segunda faixa é Pensando em Minha Amada, balada romântica sertaneja interpretada pela dupla Chitãozinho e Chororó, composta por Serginho Sá e Carlos Cola, e que servia de tema de Alaor, Humberto Martins. A seguir vem a canção interpretada por Pepeu Gomes, e escrita por ele e Tavinho Paz, Sexy e Manjá, tema de abertura e de encerramento da telenovela. Encontro das Águas, quarta faixa de Mulheres de Areia, foi composta por J. Maranhão e Jorge Versilo, é embalada pela voz de Maurício Matar, e serve de tema de Marcos Assunção, vivido por Guilherme Fontes. Caminhos Cruzados, cantada por Gal Costa com participação especial de Tom Jobim, foi composta por ele e Nilton Mendonça, é tema de Clarita Assunção, vivida por Susana Vieira. A sexta faixa, Ovelha Negra, famosa composição de Rita Lee, ganha nova versão feita pela banda Os Fantasmas, e é tema de Malu Assunção, vivida por Viviane Pasmanter. A sétima canção, Paraíso, interpretada por Mariana Leporassi, e composta por Danilo Caymmi e Dudu Falcão, serve de tema da locação Pontal de Areia. A seguir vem a faixa instrumental Down, composição de Franco Perini, e executada pelo grupo T7 Squad. A nona faixa, Toque de Emoção, interpretada pela cantora Joana, foi composta por Mauro Mota e Arnaldo Sacomani, e serve de tema de Andréia Sampaio, interpretada por Karina Pérez. A décima faixa de Mulheres de Areia, A Vida é Festa, foi composta por Dito, é interpretada pelo grupo baiano de Axé Music Banda Beijo, e serve de tema da Aldeia de Pescadores. A 11ª canção do álbum, Desafios, é cantada por Simone, sendo a segunda composição de Ivan Lins e Vitor Martins a integrar o álbum, e serve como tema de Arlete Assunção, vivida pela atriz Thaís de Campos. A canção Figura, 12ª faixa do álbum, foi composta por Djavan e Orlando Moraes, sendo interpretada pelo último, e serve de tema da gêmea boa, Ruth, também vivida por Glória Pires.
A seguir vem a faixa Fantasia Real, segunda composição de Danilo Caymmi e Dudu Falcão a entrar para a trilha sonora, é interpretada por Biafra, e serve como tema de Tonho da Lua, vivido por Marcos Frota. A famosa canção Gitan, composta por Raul Seixas e Paulo Coelho em 1974, e interpretada pelo primeiro, é a 14ª faixa do álbum, e serve de tema de Tônia, vivida por Andrea Beltrão. A seguir vem a canção em inglês Dirt Game, composta por Rogério Vaz, Older Jr., e Marcelo Alvares, é interpretada pela banda Easy Rider, e serve como tema dos Amigos de Malu Assunção. A trilha sonora Mulheres de Areia termina com a canção instrumental Voyager, escrita e interpretada por Franco Perini. Lista de faixas: 1 Ai 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 Ai. Ivan Lins. 2 Pensando em Minha Amada. Chitãozinho e Chororó. 3 Sexy e Manjá. Pepeu Gomes. 4 Encontro das Águas. Maurício Matar. 5 Caminhos Cruzados. Gal Costa, com parte de Tom Jobim. 6 Ovelha Negra Os Fantasmas. 7 Paraíso. Mariana Leporassi. 8 Down, instrumental, T7 Squad. 9 Toque de Emoção. Joana. 10 A Vida é Festa Banda Beijo. 11 Desafios. Simone. 12 Figura. Orlando Moraes. 13 Fantasia Real. Biafra. 14 Gitan. Raul Seixas. 15 Dirt Game. Easy Rider. 16 Voyager, instrumental, Franco Perini.